João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, ou mais propriamente, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Vamos ao capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Ainda no capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Finalmente, um verso no capítulo 17, versos 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Vamos orar. Amado Pai Celestial, uma vez mais queremos juntos nos apresentar diante de Ti, com nossos corações ávidos por vermos algo mais do significado, das belezas, das glórias do Teu amado Filho. Te suplicamos que nossos olhos sejam abertos nessa noite de comunhão na Tua palavra. Pelo Teu Espírito Santo, Senhor, pedimos um caminho de luz, de vida, através da Tua palavra. Que seja o Senhor mesmo quem esteja falando pessoalmente e coletivamente aos nossos corações. Esperamos de Ti toda a graça e a habilitação. No precioso nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos dando mais um passo ainda, talvez o último, no que concerne, pelo menos, a minha responsabilidade, meu encargo inicial. Esse será meu último passo. Não sei se algum irmão ainda terá encargo nessa introdução. Mas nós ficamos na reunião passada, compartilharmos as 3 divisões desse precioso Evangelho. Só que nós não faremos só isso nessa noite. Precisamos ainda fazer algo mais em termos de destaques que já iniciamos na reunião anterior. Então, para os irmãos se lembrarem o que fizemos, na semana passada nós destacamos palavras muito significativas desse Evangelho, extremamente significativas. E já citamos então quais eram: vida, luz, conhecer, permanecer, verdade. Então, esses termos são muito, muito especiais para João. E por que os são? Porque a finalidade desse Evangelho é mostrar que o nosso Senhor é em si mesmo a realidade plena do que basicamente essas 3 palavras que citamos já aqui, que fazem parte das mais importantes para João: luz, vida e amor.
Ele próprio é a encarnação e a realidade espiritual essencial delas. Nós também falamos que, se na epístola ele diz assim, Deus é amor, uma frase tão simples, tão usada na boca de tantos, mas tão especial naquela epístola e no coração do autor, de João, um discípulo do Senhor. Quando ele diz Deus é amor na sua epístola, e no seu evangelho ele diz que o Senhor Jesus, o Verbo, é cheio de graça, ele está nos ensinando que graça manifestada na pessoa de Jesus é a encarnação do amor de Deus. O amor de Deus seria intangível. Como que nós conheceríamos o amor de Deus? Como que nós poderíamos tocar o amor de Deus? Como que poderíamos sentir o amor de Deus? Como que poderíamos ser participantes do amor de Deus? Não haveria caminho para nós. Por quê? Porque além de Deus ser amor, há uma outra frase contundente na epístola de João. Qual é essa frase? Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Quando olhamos para a nossa história por nascimento, qual é a nossa história? Podemos dizer que essa frase é o contrário, não é? Nós éramos trevas, vivíamos para nós mesmos, fazendo nossos desejos, interesses, inclinações de nossa carne. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Estávamos sem rumo, sem direção, sem propósito. Essa não é a verdade sobre todos nós, por natureza. Então éramos trevas sem luz nenhuma. Mas Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então como que essas duas coisas poderiam ser compatíveis? Onde a luz é acesa, as trevas se vão. Então pelo simples fato de Deus se manifestar ao homem, o homem se iria. E no sentido mais pleno dessa palavra. Ele seria fulminado. Porque a santidade de Deus é algo incompreensível para nós. Você se lembra que há um verso só em toda a Bíblia, e está em Isaías capítulo 6, quando Isaías tem aquela visão do trono, por consequência ele diz, ai de mim, vou perecendo, ou estou perdido, ou sou digno de morte. Todas essas traduções são possíveis naquele texto de Isaías 6. Ouviu bem o que ele disse? Eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Por consequência, ai de mim, estou perdido. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu vou perecendo, eu sou digno de morte. Por quê? Porque naquela visão dele, e como dizíamos, pela única vez em toda a Bíblia, você vai encontrar a palavra santo 3 vezes. Aqueles serafins que estavam sobre a visão do Senhor glorificado, sem dúvida uma visão, digamos, cristofânica, embora não seria propriamente uma cristofania, né? Não é uma manifestação de Cristo, mas uma visão, mas que tem como centro o Senhor da glória, claro, o Logos de Deus, o Verbo de Deus. Então ele vê que aqueles serafins clamavam assim, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Por quê? O hebraico não tem superlativos, como no português. Nós, por exemplo, usamos mercado, supermercado e hipermercado. 3 vezes. Mercado, super, hiper. O hebraico não tem superlativos. Quando o hebraico vai fazer um superlativo, ele repete a palavra. Então, quando é dito que Deus é santo, e é santo, e é santo, está dizendo ele é infinitamente santo. Muito impressionante. E nós éramos infinitamente pecadores. Então, quando João vai dizer na sua epístola, Deus é luz, no Evangelho ele diz que o Senhor Jesus é cheio de verdade. Então vamos colocar isso juntos agora, em 2 colunas. O amor de Deus seria intocável e também a luz de Deus. Deus é amor, Deus é luz. Como que nós poderíamos nos apropriar, digamos assim, apreender essas coisas? Porque o Senhor Jesus, o Verbo, que é Deus, Filho de Deus, com Deus, ele se fez carne e habitou entre nós cheio de graça. Por que cheio de graça?
Porque Deus é amor. Porque no coração de Deus, a sua intenção não é exterminar o homem que Ele criou. Ele o criou por amor. Se não pelo seu próprio amor, Ele nunca teria criado. Porque a natureza do amor é dar, repartir. Então Ele queria repartir com seres criados, infinitamente menores do que Ele, que é o Criador, mas iria repartir com eles algo do que Ele é. Deus amou, olha essas palavras, amou o mundo de tal maneira que deu. A essência do amor é dar. Quem não dá, não ama. Pense na vida conjugal. Se você não dá nada para sua esposa, você não ama sua esposa. Agora, se você a serve, a cuida, tem atenção com ela, você a ama. E vice-versa. A esposa para com o marido. Então, graça é, podemos assim dizer, acertadamente, a encarnação do amor de Deus. E verdade, pelo outro lado. Verdade, então, é a encarnação da luz de Deus. Deus é luz, e isso seria intangível para nós. Como que nós podemos ver e experimentar que Deus é luz? Porque o nosso Senhor Jesus é cheio de verdade. Então, quando Ele começou o seu ministério aos 30 anos e tocou inúmeras pessoas, todas elas tocaram na luz de Deus através da verdade que está em Jesus. Lembra que Paulo coloca assim na Epístola aos Efésios? Mais de uma vez, ele diz assim, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Capítulo 4. E também ele diz assim, ainda, na Epístola aos Efésios, que nós fomos chamados por Cristo e estamos aprendendo a verdade que está em Cristo Jesus. Verdade em Jesus. Aí ele segue assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe e etc. Né? Então nós estamos aprendendo, nós que já, pela graça de Deus, nascemos de novo, o Espírito do Senhor mora em nós estamos apreendendo, não é aprendendo, é mais que aprendendo, é apreendendo. Significa capturando, tornando nosso, tomando posse dessa verdade que está em Jesus, sem que nós sejamos fulminados. Por quê? Porque o verbo de Deus não é só cheio de verdade, que reflete a luz de Deus. Ele é cheio de graça, que reflete o amor de Deus. Então, um equilíbrio maravilhoso. Há poucos domingos atrás, um irmão compartilhou conosco aquele texto, Salmo 85:10. Encontraram-se a graça e a verdade, lembra? E a justiça e a paz se beijaram. Isso nunca poderia acontecer fora de Jesus. E especificamente fora da cruz do Senhor Jesus. Porque a justiça iria nos julgar. E nós seríamos julgados pelo que somos. Como que a justiça podia beijar a paz? Somente porque o justo, nosso Senhor, foi oferecido, se ofereceu, pelos injustos. 1 Pedro capítulo 3, lembra? O justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Então, meus irmãos, resumindo um pouco do que falamos na reunião anterior, nós fomos por aí e procuramos mostrar então a beleza do significado dessas palavras, e basicamente foi isso que fizemos. Nossa intenção original era fazer muito mais, mas creio que a intenção do Senhor era nos reter, como Ele nos reteve na reunião anterior, naqueles tópicos. Agora, hoje então, vamos seguir com um passo mais. Ainda estamos fazendo essa introdução. O segundo destaque que eu gostaria de dar, o primeiro então foram aquelas palavras que nós citamos aqui, né? O segundo destaque está em João 10:30, que acabamos de ler. Eu e o Pai, ou meu Pai, meu Pai, somos um. Vamos falar um pouco sobre isso e ver a tremenda implicação disso. Então, primeiro quero enunciar uma frase para os irmãos, que realmente, sem nenhum exagero, ela é muito simples e curta, mas é assunto para você levar para muita meditação, se assim desejar. E esperando que o Senhor faça com você o que Paulo orientou para Timóteo fazer, confiado de que Deus iria assisti-lo nisso, ia dar suporte a ele nisso.
Paulo escreveu para Timóteo assim: pondera, pense, medite. Tire tempo para isso, fique sozinho, pondera o que eu acabo de te dizer. E o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Que lindo, né? Qual é a responsabilidade do Senhor? Que Ele sempre cumpre, nos dar compreensão. Se Ele não lançar luz sobre nós, sobre nossa compreensão, não compreendemos nada. Mas qual é a nossa responsabilidade? Pondera. Não é apenas abrirmos a Bíblia nos dias de reunião, né? Mas pondera o que eu acabo de te dizer. Então, qual é a frase? Colocaríamos assim. O verso diz: eu e meu Pai somos um. Nós já falamos que verbo, a palavra no original, é logos. E ela significa basicamente uma revelação, uma expressão. De muitas maneiras, uma palavra, primeiro um conceito, um pensamento mesmo, também é chamado de logos. Então um pensamento, uma ideia, uma palavra, um tratado, um discurso, tudo isso, todos esses termos são significados da palavra logos. Ela foi muito tempo usada por filósofos, se referindo a um princípio, já falamos, quero repetir isso, um princípio impessoal, uma força, como muita gente hoje fala da mesma maneira. Não é? A suprema força, o supremo poder que criou tudo, que dá ordem em tudo. Mas força e poder não são pessoas, certo? O vento é uma força tremenda, mas não é pessoa. A eletricidade também, mas não é pessoa. Nosso Deus não é força, não é poder, é pessoa. Então, quando João toma essa palavra da filosofia, a mesma palavra, logos, ele vai personificá-la. Acho que temos que começar por aí, antes de eu citar a frase para os irmãos. Muito importante isso, irmãos. João, repetindo, João é quem personifica o logos. A filosofia usou a palavra, mas não a personificou. Então João a toma e diz assim: no princípio, um princípio antes de qualquer princípio, não é o princípio de Gênesis, é um princípio na eternidade. Nesse princípio eterno onde nada havia, algo já havia. Mais especificamente, alguém, um Deus triuno. Então, no princípio era o Logos, o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, ele personificou o Logos. E ele vai mais além, no verso 14. Tão especial e lindo, não é? E o Verbo, esse mesmo, o Criador, o sustentador, pessoa divina, Filho de Deus com Deus, o próprio Deus, que tem a essência de Deus, tem a natureza de Deus, é Deus, adorado como Deus. Ele se faz carne e tabernacula, põe sua tenda entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como glória única, glória do unigênito do Pai. Bom, isso tudo já falamos, mas foi necessário repetir. Agora então, vamos pensar um pouquinho mais sobre esse logos, essa expressão da deidade, expressão da divindade, a única. Na reunião passada dissemos que só há um ponto de encontro entre Deus e o homem, e só há um ponto onde Deus pode ser conhecido. Não pode ser conhecido na natureza, só assim, levemente. Ela é linda em todos os seus sentidos, é linda no macro, é linda no micro, né? Mas qual homem que conhece a Deus pela natureza? Ninguém. Não é? Ninguém conhece a Deus pela natureza. Então, quando João aponta para o Verbo, ele está dizendo, é através dele que tudo que Deus é pode ser conhecido. Quem não conhece o Senhor Jesus, não conhece a Deus. Quem não ama o Senhor Jesus, não ama a Deus. Quem não vive uma vida de união com Ele, que é o tema de João, nos seus 5 escritos, Evangelho, 3 epístolas e o Apocalipse, vida de união com Cristo. Quem não vive a realidade experimental, não é teórica, não é filosófica, não é religiosa, é muito mais que isso. Uma realidade espiritual, experimental, de comunhão com Cristo. Quem não vive, não conhece Deus. Porque o único ponto
de expressão, de manifestação do que Deus é, para que Deus seja conhecido, é o Verbo. É o Senhor Jesus. Por isso, João, não por iniciativa própria, inspirado pelo Espírito Santo, está aí na Bíblia Sagrada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então isso não veio da mente, da ideia de João, eu vou tomar essa palavra da filosofia, eu vou mostrar para os filósofos, nada disso. Ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem está falando, através de João. Então ele toma essa palavra e diz, baseado em tudo que já falamos aqui de novo hoje, o único ponto em que Deus pode ser visto, conhecido, tocado, adorado, é no Verbo. Porque o Verbo é o único, e me perdoe essas palavras, não conseguimos usar outra. O Logos é o único meio, é o único lugar onde Deus pode se expressar, assim como nós nos expressamos através da nossa palavra. Não é? Especialmente através das nossas palavras, nós nos expressamos. E Deus também. Através da sua palavra, do seu Logos, do seu Verbo. Olhe quão rico é isso, meus amados irmãos. Então, vamos lá para a frase. A frase é a seguinte. No ato eterno de Deus conhecer-se, Ele gera uma imagem de si mesmo, que é perfeitamente igual a si. De novo, no ato eterno de Deus conhecer-se, Ele gera, expõe, expressa uma imagem de si que é perfeitamente igual a si. Ponto. Agora vamos meditar um pouco juntos. Primeiro, todos nós temos uma imagem de nós mesmos. Só que nenhum de nós tem um conhecimento pleno e adequado do que é. Ninguém. Digamos que toda a imagem que nós podemos projetar de nós, também me perdoe essa expressão, se nós cremos no Senhor e amamos o Senhor, nenhum de nós está interessado em projetar a nossa imagem, certo? Então estamos falando da vida do homem como é, natural. Toda a imagem que projetamos de nós mesmos, ela é adulterada. Nunca expressa exatamente o que nós somos. Sabe por quê? Porque nenhum de nós se conhece absoluta e plenamente. Por que não? Porque lá no início, algo entrou no próprio homem, nas suas relações, que perturbou e distorceu essa capacidade. Então, nenhum de nós se conhece perfeitamente, nenhum de nós se conhece plenamente, e por isso toda a imagem que de alguma maneira expressamos de nós, seja basicamente em palavras, né? Em gestos, em conduta e tudo mais, mas especialmente em palavras, ela nunca vai refletir exatamente o que nós somos, porque nós não sabemos exatamente o que nós somos. Então, Salmo 36:9 diz assim: em ti, Senhor, está o manancial da vida, e na tua luz nós vemos a luz. Não é? Agora, então, vamos pensar sobre Deus. Será que Deus se conhece parcialmente? Será que há algo em Deus que Deus não conheça? Se fosse assim, ele não seria onisciente. Onisciente é aquele que conhece tudo sobre tudo, e especialmente tudo sobre si mesmo. Não é? Então, meus irmãos, não estamos interessados em tecnicalismo e muito menos em filosofia. Nós somos cristãos. Estamos interessados na palavra de Deus. Mas é isso que eu estou dizendo que a palavra de Deus ensina. Então aí vamos a alguns versos para nos ajudar. Acho que antes dos versos precisamos pensar um pouquinho mais juntos. Então, se Deus se conhece absolutamente, então para que Ele seja conhecido de seres criados, que então obviamente são menores que Ele, óbvio, e são limitados, só há uma maneira. Se Ele expressar o que Ele é. E como é que Ele expressa o que Ele é? Ele expressa o que Ele é através do seu Logos, do seu Verbo. Agora, quem é esse? É simplesmente, digamos, uma palavra, um efeito sonoro que procede de Deus, né? Como se fosse assim um alto-falante aí celestial, né? Que emitisse sons. Quem é essa palavra de Deus
Quem é esse verbo de Deus? É o próprio Filho de Deus. Então ele é, vou citar um primeiro verso, Hebreus 1, 2, tão conhecido dos irmãos. Ele é se referindo ao Filho, ao Logos, ao Verbo. Deus nos falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou em um Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressa imagem do seu ser. Expressa imagem do seu ser, do ser da divindade, da deidade. Ele é a expressa imagem, e só ele é. Primeiro verso, importantíssimo, onde você vai ver essa expressão imagem, em algumas traduções, né? A expressão grega literal é mais bonita ainda, fala sobre caráter da subsistência de Deus. Deus é eterno, Deus tem uma subsistência eterna, subsiste como Deus eternamente, Ele não foi criado, Ele não tem início, assim como não tem fim, Ele subsiste, porque Ele é Deus, né? Esse mesmo termo Paulo usou em Filipenses 2, quando fala do Senhor Jesus, que Ele subsistia, você se lembra? Subsistindo em forma de Deus. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então Deus simplesmente subsiste, porque Ele é. Ele não apareceu um dia, Ele não foi criado. Ele não está sujeito a nenhuma força externa a Ele. Ele é autoconsistente. Ele é autoinclusivo. Que coisa magnífica, meus irmãos. Vai muito além, não é? Dessa capacidadezinha que nós temos intelectual de compreender as coisas, né? Nós sabemos porque Ele nos revelou na sua palavra, por revelação. E não é porque o nosso conhecimento alcança essas coisas, porque não alcança. Então Ele subsiste. Agora, nessa subsistência, Ele gera uma imagem de si. Então o Senhor Jesus é a expressa imagem do ser da deidade. Caráter da hipóstase, subsistência. Mais um texto, Colossenses 1,15. No verso 13, vai dizer que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Então ele é o sujeito aí, o Filho do seu amor. Aí vai dizer que nesse Filho nós temos redenção, nós temos remissão de pecados. E no verso 15, olha esse verso. Ele, o Filho, é a imagem do Deus invisível. Está vendo? Um Deus que seria intangível, incognoscível, incompreensível, se não houvesse uma exposição dele autodesejada no Verbo, no Logos. Ele é a imagem do Deus invisível. Aí interessante, essa palavra para imagem, nós temos uma derivação em português, que é a palavra ícone. A palavra aí no grego é icon. Ícone. O que é um ícone? O ícone é uma expressão de algo, né? Uma imagem numa praça de alguém, um busto numa praça de alguém famoso, podemos chamar de um ícone, uma expressão. Então esse verso está dizendo que o Senhor Jesus é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação, porque Ele é antes de toda a criação. Nele tudo subsiste, nele foram criadas todas as coisas. Ainda mais um verso, não estamos abrindo a Bíblia, mas estou citando para você. 2 Coríntios 4:4. Seria bom você observar esse verso, lindo verso também. Paulo está falando sobre a pregação do Evangelho, o poder do Evangelho, a oposição quando o Evangelho é pregado, a oposição do Deus deste século. Então é dito assim, nos quais, aqueles que não creem, né, nos quais o Deus deste século, se referindo, claro, ao inimigo de Deus, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que se lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, vírgula. Olha como está na sua Bíblia aí. O qual quem? Cristo. É a imagem
de Deus. Então os irmãos estão vendo como esses versos são contundentes? Ele é a imagem. Nós não podemos dizer assim, olha, o Espírito Santo é a imagem de Deus. O Espírito Santo é tanto Deus quanto Deus é Deus. A Trindade não é dividida em um terço de Deus para cada uma das pessoas. O Pai é um terço divino, o Filho é outro terço divino, o Espírito Santo é outro terço divino. Não. Essas três chamadas subsistências ou pessoas, elas são absolutamente divinas. Cada uma das pessoas é 100% Deus, certo? Mas nós não podemos dizer que o Espírito Santo é a imagem do Deus invisível, ele não é. A imagem do Deus invisível é o Filho, é o Logos. Então, por isso, irmãos, essa frase que citamos é tão bonita, tão importante. Assim aprove a Deus, gerar de si uma imagem de si que é perfeitamente igual a si, é claro, porque esse Deus que tudo conhece, sobre tudo e sobre si mesmo, aliás, essa imagem foi gerada antes de haver qualquer coisa criada. Aí está uma outra questão que, por séculos, os estudiosos da palavra de Deus, sérios, procuraram usar palavras para tentar nos ajudar. Como é que vamos tocar essas coisas? Tremendas, maravilhosas, né? Então usaram a seguinte expressão: geração eterna. Geração eterna. Para nós, geração é no tempo, não é? Algo tem começo e vai ter fim, porque nós somos imersos no tempo. Mas Deus não. Ele é o Criador do tempo e do espaço. Então o termo geração eterna, o Filho é gerado eternamente no Pai. Por isso ele é chamado de unigênito. Importante, irmão. Tão importante. Porque no início da história da igreja, o inimigo de Deus rangeu os dentes, literalmente, para arrancar da igreja essa verdade maravilhosa. E sabe por quê? Se ele conseguisse, nenhum de nós estaria aqui. Há séculos. O evangelho teria sido perdido. Porque então esse que é chamado Salvador, Jesus, Jeová Salvador, não seria Jeová, seria alguém menor que Jeová. Quem sabe um anjo encarnado, um ser sublime, quem sabe, né? Pode ser sublime o quanto for. Se esse ser é criado, então nós não podemos ser salvos. Nós só podemos ser salvos pelo próprio Deus. Então, o verbo que é Deus se fez carne. Por que nós só podemos ser salvos pelo próprio Deus? Porque a nossa dívida, irmão, isso não foi só com relação ao que houve lá no início, não. Olha a sua história. Ninguém precisa falar isso para você, olha a sua história. Por que sua consciência te acusava? Por que a sede era insaciável? Hein? Buscando matar essa sede em inúmeros potes, né? Cada pote tem um nome, mas todos significam a mesma coisa, ou seja, significam nada, né? Cisternas rotas que não retêm as águas. Por que era assim? Por que nós não vivíamos nossa vida aí tranquila, sossegada, sem nenhum problema, sem nenhuma busca, sem nenhuma acusação de consciência, sem nenhuma sede íntima que nada podia saciar? Por que não vivíamos uma vida tranquila? Por quê? Porque a nossa dívida era com relação ao próprio Deus. Então, o único que pode satisfazer a nossa dívida com Deus é Deus. Claro. E Ele não pode simplesmente olhar para nós e dizer, vamos esquecer, vou passar uma borracha, cobrir, está tudo certo, está perdoado. Por que não? Porque Deus é luz. E não há nele treva nenhuma, porque Deus é justo. Né? E como já falamos aqui entre nós também muitas vezes, se um juiz de direito dessa cidade aí amanhecer amanhã de bom humor e for levado diante dele um bandido lá de qualquer natureza que seja, ele olhar para ele e dizer, olha, sabe de uma coisa, eu dormi tão bem hoje, nunca tive uma noite tão especial, a partir de hoje você está perdoado. Está tudo esquecido. Não é? Ele vai ser deposto, porque ninguém pode fazer isso. E Deus? Como Ele vai perdoar o homem que tem uma dívida com Ele? Impossível. A não ser que o justo, o verbo, que é Deus, se fazendo carne, habitando entre nós, cheio de graça e de verdade, não negligenciando a verdade de Deus em nada, né? Mas também expressando o amor de Deus. Mas não só isso, porque Ele podia viver uma vida humana assim maravilhosa, os homens iriam tocar nele alguma coisa de Deus e continuarem perdidos do mesmo jeito. Então era necessário que Ele fosse à cruz, o justo, varão aprovado por Deus, e pudesse suportar o peso daquilo que
estava nos nossos corações e consciências, que a Bíblia chama de uma palavra simples, que o mundo odeia. Odeia essa palavra. Sabe qual é? Pecado. O mundo está disposto a falar em distúrbio de caráter, em distúrbio social, em distúrbio psíquico. Mas pecado é uma palavra que ofende o mundo. Mas esse era o nosso problema. Pecado. Então aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que maravilha, meus irmãos. Como que nós poderíamos acostumar com essa salvação, hein? E não adorar o Senhor cotidianamente por ela? Não é? Vamos seguir então. Depois desse verso que citamos, de João capítulo 10, verso 30, um passo mais queria dar aqui. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8. Vamos ler o verso 12 inicialmente. E depois vamos ler a partir do verso 22. Olha que verso curioso. Provérbios 8, 12. Você sabe que o tema de Provérbios é a sabedoria, né? Ele é chamado de livro da sabedoria. Agora, o que esse livro faz é colocar a sabedoria, expor a sabedoria com S maiúsculo, podemos assim dizer. Você vai encontrar sabedoria, essa palavra sabedoria aí muitas vezes com S minúsculo mesmo, certo? Não é essa a questão. O que eu estou dizendo é que quando o livro de Provérbios apresenta o que é a sabedoria, não a apresenta como um simples atributo. Como que dizendo assim, Deus é sábio, no sentido então de que Ele conhece tudo, né? E que a sua sabedoria então é plena, infinita. Mais que isso, aqui está o verso 12. Olha por favor para a sua Bíblia. Provérbios 8, 12. Olha, está vendo esse eu? Eu quem? A sabedoria. Agora, irmão, ninguém pode dizer eu se não for uma pessoa, certo? Um animal irracional nunca diz eu. Um atributo não diz eu. Uma força, um poder, uma virtude, por mais nobre que ela seja, ela não pode dizer eu, porque ela é um atributo, ela não é uma pessoa. Mas aqui nós estamos vendo a sabedoria, em mais um livro, né, inspirado pelo Espírito Santo, ela ser personalizada ou personificada. Então esse eu é muito importante. Provérbios 8, 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Vamos para o verso 22 ainda. O Senhor me possuía. Vá olhando os pronomes pessoais aí, à medida que vamos lendo. Quem está por trás desse me aí? Esse pronome pessoal está se referindo a quem? A sabedoria. O texto começou lá no versículo 12. Nós pulamos aqui vários versos, né? E todos eles se referem à sabedoria falando. A sabedoria aqui fala, porque ela é uma pessoa, ela não é um atributo. Então, a sabedoria continua falando assim, o Senhor me possuía no início da sua obra. O que temos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1? No princípio, agora é o princípio da criação, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, essa sabedoria com S maiúsculo aqui, que é uma pessoa, está dizendo que o Senhor a possuía, Ele me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Aqui foi um passo além, né? Antes, então, das obras mais antigas que Ele realizou, aliás, Ele realizou por meio de mim, você vai ver na frente aí, sabedoria falando, mas Ele já me possuía, antes de realizar qualquer obra. Então, é uma sabedoria eterna com Deus e personificada, certo? Como já vimos, eu, a sabedoria, no verso 12. Seguindo, desde a eternidade, na versão que estou lendo, certamente você pode ter outra aí na sua mão, diz assim, eu fui
estabelecida. Bom, buscando fazer um estudo bem detalhado desse texto maravilhoso, Provérbios 8, de 22 até 31, olha o que descobrimos aqui. A palavra hebraica usada aqui para estabelecida, ela é muito interessante, muito especial. Podíamos andar em outros textos, mas acho que não vai ser o caso aqui. Posso até citar alguns para os irmãos, onde a mesma palavra hebraica aparece. E sabe como ela é traduzida? Na grande maioria dos textos, ungida. Em alguns textos é traduzida por derramada. Quando alguém derrama uma libação, por exemplo, sobre um sacrifício. Esse termo derramar, que tem tudo a ver com ungir, né? A unção era derramada. Então, às vezes, essa palavra hebraica aí, nasak, ela é traduzida por ungir ou por derramar, que na verdade é a mesma coisa. Então, olha o que exatamente esse versículo está dizendo. Desde a eternidade eu fui ungida. Qual é a palavra grega mesmo para ungido, irmãos? Qual é? Cristo. Cristo. E a palavra ungido no hebraico é Messias. Desde a eternidade, repetindo, eu fui ungida. Que coisa especial, não é? Ele é o Cristo desde toda a eternidade. Ele é o Messias desde toda a eternidade. O livro de Apocalipse vai nos ajudar nisso. E Pedro, mais ainda na sua epístola, Apocalipse 13, 8, vai dizer que esse Cordeiro de Deus, a morte dele, o sangue dele, foi conhecido desde a fundação do mundo. Então, o tempo marcado aí é desde a fundação do mundo. Sabe o que Pedro faz? Pedro vai antes. E diz que o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, foi conhecido antes da fundação do mundo. Porque nos propósitos eternos de Deus, Ele é o Cristo antes da fundação do mundo. Sempre foi o Cristo. Desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Deixa eu parar um pouquinho aqui antes de prosseguir. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios 1:30. E já voltamos aqui em Provérbios. Então, deixa esse texto marcado aí, mas consulte 1 Coríntios 1:30, para você ver algo aí. Paulo está se referindo a Cristo. E olha o que ele diz, irmãos. Olha que palavras importantes. 1 Coríntios 1:30. O verso 29 termina com o termo Deus. Para nós termos o sujeito aí, Deus. Ninguém se vanglorie na presença de Deus. E o verso 30 diz, mas vós sois dele. Dele quem então? Deus. Certo? O sujeito está estabelecido já. Final do verso 29. Então vós sois de Deus. Dele, os que creem nele. Em Cristo Jesus. Agora olhe com atenção. O qual Cristo Jesus, Ele se nos tornou, olha como esse nos é precioso. Se tornou para nós, né? Se tornou em direção a nós. Ele se nos tornou da parte de Deus em, qual é a primeira palavra? Sabedoria. Está vendo, irmão? Por isso que o Provérbios 8:12 diz, eu a sabedoria, porque a sabedoria não é simplesmente um atributo de Deus. Sim, Deus é sábio. Mas a sabedoria é o Filho de Deus. Ele é a sabedoria. Então ele se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Sobretudo. E aí podemos dizer aí, ó, dentro dessa sabedoria que é o Filho, olha o que nós temos. Temos justiça, ou justificação, temos santificação e temos redenção. Temos tudo nele. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Certo? Então, vamos voltar lá para Provérbios, onde nós estávamos. Verso 24 agora do capítulo 8. Antes de haver abismos, eu nasci. Bom, o que acontece aqui é que não há uma palavra outra para ser colocada aqui. Ia ficar uma lacuna aqui, uma lacuna aí em branco. Qual palavra que se ia usar para se colocar aqui que refletisse exatamente a verdade? Já que essa sabedoria, ela não nasceu nunca. Essa sabedoria é em Deus.
Porque essa sabedoria é o Filho de Deus, é o Verbo de Deus. Então, como é que nós podemos explicar essa palavra aí? Algumas versões usam outro termo, nos ajuda também um pouco mais, como já falei, mas embora nunca vão elucidar tudo, nós estamos falando da divindade, né? Mas usam o termo fui gerada. E esse termo é melhor. Porque para nós, na nossa história humana, nós ligamos nascimento a um princípio, né? Mas aí então, a versão espanhola, por exemplo, faz isso, algumas versões em português também. Eu fui gerada. Então nós já dissemos que irmãos aí do passado, meditando sobre isso, usaram essa frase aí, essa ideia, que nos ajuda também bastante. Geração eterna. Esse filho nunca foi criado. Esse filho é Deus com Deus. Esse filho é a expressão de Deus. Deus só pode ser conhecido nesse filho, porque esse filho é um com ele. É Deus com Deus. Luz de luz, como já dizia Atanásio, início da história da igreja, quarto século. Ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ele é luz de luz. Que lindas expressões dele. Então, antes de haver abismos, eu fui gerada, ou eu nasci. Ainda, pare aí mais uma vez, deixando marcado o texto. Abra em João 5, por favor. João 5, 26. Muito importante verso nesse contexto. Nosso Senhor falando agora, o Verbo encarnado, o Verbo eterno que se fez carne, nosso Senhor. Olha o que sai da boca dele nesse versículo. João 5, 26. Porque assim como o Pai, preste atenção, o Pai tem vida em si mesmo. Meus irmãos, qual é a coisa ou a pessoa que tem vida em si mesmo? Ninguém. Todos os seres criados têm vida dependente do Criador. Se ele retira seu sopro, sua vida, a vida expira. Não é? Todas as vidas criadas são dependentes, inclusive as não inteligentes, as materiais. Por isso que Colossenses diz que toda a criação nele, em Cristo, subsiste. Não é? Nele tudo subsiste. Porque tudo tem vida, seja a questão material ou seres inteligentes, todos eles têm vida derivada. Não tem vida em si mesmo. Só Deus tem vida em si mesmo. Ou seja, uma vida que não depende de nada externo a ela, para sustentá-la, nada para provê-la, nada. Ele se autossustenta. Esse é o Deus que nós adoramos, o único e vivo Deus verdadeiro, que nós conhecemos na pessoa do nosso Senhor Jesus. Então, vamos seguir. Parece que está simples, entendemos, o Pai tem vida em si mesmo, né? Ele é Deus. Mas olha o que diz o restante do versículo. Também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Esse versículo nos ajuda muito lá na expressão de Provérbios, né? Ele tem, assim como o Pai, ele tem vida em si mesmo. E é muito interessante essa palavra concedeu. Muito interessante. Está nos dizendo que esse Deus Pai que subsiste, ele gerou uma outra subsistência, uma expressão de si mesmo, sua imagem, seu Filho. Por isso que diz que assim como o Pai tem a sua subsistência plena, eterna, autoconsistente, ele concedeu ao Filho também ter vida em si mesmo. Mas isso não aconteceu no tempo, em tempo nenhum. Isso ocorreu em Deus. Por isso os irmãos usaram o conceito geração eterna. Irmãos, eu não tenho nenhum prazer em perder tempo em nuances teológicas. O que eu peço ao Senhor, pelo Espírito Santo, é que nós possamos contemplar quem é o Verbo de Deus. E quem é o Deus da Bíblia, o único Deus verdadeiro. E conhecer essas coisas, essas realidades a respeito dele, porque é ele que nós adoramos. Então eu queria frisar isso mais uma vez. Nossa intenção não é entrar em nuances teológicas, embora esses assuntos sejam tão apaixonantes. Vamos seguir. Vamos voltar então para Provérbios 8, onde estávamos.
Verso 24 novamente. Antes de haver abismos, eu nasci. De novo, fui gerada. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, é a mesma palavra usada acima, de novo, olha. Eu nasci. Ou eu fui gerada. Ainda ele, quem? Deus, não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Mas a sabedoria com S maiúsculo já estava lá. Né? 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Olha o eu aí de novo. É a mesma do verso 12. Eu, a sabedoria. Quando traçava o horizonte, talvez uma palavra mais específica na língua original é órbita. Órbita. Meus irmãos, não foi por menos que quando houve condições dos homens começarem a observar o universo, eles ficaram simplesmente boquiabertos. Desde o tempo aí de Nicolau Copérnico e outros. Não é? Olha o que esse verso diz, mais uma vez. Quando traçava a órbita, meus irmãos, esse universo não implode porque a órbita é traçada, foi traçada. Você sabe disso. Se o nosso planeta estivesse a um pouco mais de distância do Sol, não haveria vida. Se a crosta terrestre tivesse mais 1 metro de espessura na sua calota total, não haveria vida na Terra. 1 metro em toda a calota. E não haveria vida na Terra. Ou seja, o Senhor construiu um ninho para colocar o homem nesse universo imenso. Um ninho. Porque Ele traçou a órbita. Não é maravilhoso? O que mais? Quando traçava a órbita sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, também sem elas, teria vida nenhuma na terra. Chuva não bastaria. Nosso país, né, está em cima aí desse lençol freático imenso que atinge aí vários estados, né? Fontes do abismo. Ele que colocou, para que houvesse vida na terra. Sustentar o homem que ele criou à sua imagem. Quando fixava ao mar o seu termo, outra coisa maravilhosa. Fixar o mar no seu termo. Sabe o que Jó fala? Para não me alongar, não vou pedir para você abrir sua Bíblia no versículo. Se você quiser, depois eu te mostro. Jó diz que Deus, aliás, Eliú é quem diz, Eliú, repreendendo Jó na sua tolice, ele diz que Deus colocou fraldas no mar. Você sabia que o mar usa fralda? A fralda do mar está na praia. Tudo que vem de lá já para na fralda. Porque se o Senhor não tivesse posto fralda no mar, nós teríamos dilúvio todo dia. Ele pôs fraldas no mar. Então, verso 29 diz que ele fixou ao mar o seu termo, olha aí, para que as águas não traspassassem seus limites. Está vendo? Quando compunha os fundamentos da terra. Tem uma empresa, se não me engano é japonesa, que está tentando cavar o maior buraco do mundo, já foi cavado até agora, tentando entrar nas camadas mais interiores da Terra, é coisa de 20 quilômetros de profundidade. Acho que não vão conseguir não, qualquer sonda que chegar lá vai derreter, né? Mas eles acham que pode descobrir os segredos, os fundamentos da Terra, né? Quando ele compunha os fundamentos da terra, a sabedoria está dizendo, lá estava eu, olha o verso 30, que lindo. Então eu estava com ele. Eu e ele é a mesma pessoa, irmãos? Ou são duas pessoas? São duas pessoas. O Deus triuno. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Nesse caso específico aqui, o Pai e o Filho, né? Eu estava com ele. E não só isso, eu era o seu arquiteto.
Que palavra maravilhosa. Para o Filho, o Verbo, o Criador, nosso Senhor. Olhe mais. Dia após dia, eu era as suas delícias. Acho que aqui vale a pena a gente buscar um pouquinho essa palavra delícias. Abra, por favor, no Salmo 119, para você ver como ela é traduzida. A mesma palavra. Já voltamos aí em Provérbios. Salmo 119, verso 24. O mesmo termo traduzido lá para delícias. Salmo 119, verso 24. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer. Essa palavra aí. É a mesma usada lá na língua original. O que a sabedoria, o Filho, está dizendo lá? Que quando tudo estava sendo então firmado, fundamentado, estabelecido, lá estava eu, junto com Ele, e eu era o seu prazer. Eu era o seu prazer. As coisas criadas, por mais lindas que fossem, não eram exatamente o objeto do seu prazer. Eu era o seu prazer. Eu era as suas delícias. Ainda, vale a pena você abrir em Jeremias capítulo 31. Olha como essa palavra é colocada aí. Jeremias 31, 20. Mesmo termo. Traduzida também como delícias, mas aqui queria que você visse o que está escrito antes, nesse verso. Jeremias 31, verso 20. Não é Efraim meu precioso filho? Isso referindo a Efraim mesmo, né? Literalmente. Ele é meu precioso filho. E ele continua a ênfase, né? Com outra pergunta, olha. Filho das minhas delícias. A mesma palavra que está lá em Provérbios. Vamos tomar emprestada a primeira frase aqui desse verso. Precioso filho. Esse precioso filho, que é esse que se chamou aí, né? De eu era seu arquiteto. Ele diz que ele era o prazer, as delícias do seu pai, quando tudo era criado. Aliás, tudo foi criado por meio desse filho. E foi criado para esse filho. Paulo vai falar isso com todas as letras, né? Cantamos esse cântico, não é? Quão insondáveis são seus caminhos, quão inescrutáveis são seus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A Ele a glória eternamente. Então, voltemos ainda em Provérbios, já estamos terminando lá. Próxima palavra, muito bonita, verso 30, folgando. Talvez você tenha alguma outra aí na sua versão. Revista atualizada traz folgando. Aí se você for consultar, não vamos fazer isso, não tem necessidade. Você pode fazer esse exercício por você mesmo, só buscar uma concordância. E você vai ver que ele é traduzido de algumas maneiras, né, em outros versículos pelo João Ferreira de Almeida. Vou citar duas delas. Uma é brincando, brincando. E a outra é alegrando-se. Então o versículo poderia ser lido assim. Eu estava com ele e era o seu arquiteto, dia após dia era o seu prazer, brincando, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Que lindo, não é? Significa que aquilo não era assim uma obra do acaso, que quando o Senhor estava estabelecendo aí as fontes do abismo, os fundamentos da terra, observe terra aí, viu? Terra, importante, porque nesse ninho ele iria colocar o homem. Então ele vai dizer, eu estava lá, ali estava eu, e isso para mim era como, aliás, Provérbios traduz assim, Provérbios usa a palavra brincadeira, em Provérbios, a mesma palavrinha aqui. Brincadeira, se referindo a esse júbilo, essa alegria, essa coisa doce, gostosa, de estar fazendo algo que enleva. Folgando, é o termo que nós temos aqui, irmãos. Continue. Folgando perante ele em todo o tempo. Sabe por que esse folgando, me alegrando, regozijando, brincando, essa festa que é declarada aqui? Sabe por quê? O próximo verso vai explicar. Olha aí. Regozijando-me no seu mundo habitável,
presta atenção, o mundo habitável não é o universo. Estão cansados de buscar a vida extraterrena. Para que gastar bilhões e bilhões de dólares? Basta ler a Bíblia. Não tem vida inteligente em nenhum outro lugar do cosmos. Não existe. Não existe. Só existe na Terra. Porque o Senhor criou o ninho, Ele colocou o homem. Sabe por que mais não existe? Porque o Verbo eterno que criou tudo, Ele se fez homem na Terra. Se houvesse vida extraterrestre, como é que seria isso? Não há. Regozijando-me no seu mundo habitável. E olha como termina. E achando, mais uma vez, agora é ele o filho, né? É a sabedoria que está aqui falando, não é isso? Eu achava e achando as minhas delícias. Mais uma vez. Então, primeiro o pai e o filho em delícias. Quando esse mundo habitável estava sendo criado, certo? É o que falou no verso anterior. O pai e o filho em delícias. E o filho dizendo, eu era as delícias dele, do meu pai. Agora o filho está dizendo que ele achava as suas delícias com os filhos dos homens. Por quê? Porque Deus criou o homem à sua própria imagem e à sua semelhança. Não tem nada em lugar nenhum que seja uma expressão exata do que Deus é em si mesmo. Só o homem criado. Claro, o pecado entrou, distorceu, fez o que fez, já falamos quando iniciamos aqui, não é? Mas o que significa salvação mesmo? Que nós estamos sendo transformados, nós que temos o Espírito Santo, pela graça de Deus, fomos encontrados por Ele, nós estamos sendo transformados de glória em glória, no quê? Na sua própria imagem. A imagem de Deus é o Filho de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. De glória em glória na sua própria imagem, pelo Espírito do Senhor. Então ela vai dizer, eu achava ele, o Filho, a sabedoria, vai dizer, eu achava minhas delícias nos filhos dos homens. Graças a Deus. E agora então, preciso concluir. Vamos para a divisão. Temos 10 minutos para terminarmos. Vai ser suficiente, com a ajuda do Senhor. Vamos voltar para o Evangelho de João. E vamos marcar nesse Evangelho 3 divisões. Não vou ter muito tempo para compartilhar. Quem sabe domingo pela manhã nós continuamos. Mas quero marcar para os irmãos aí, citando os versos de início e de fim de cada sessão. Então vamos lá. Podemos dividir esse evangelho de mais de uma maneira, irmão, certamente. Então essa aqui é uma das maneiras sugeridas. Primeira sessão, começa então no capítulo 1, versículo 1, e vai até o capítulo 8, versículo 11. Gostaria que você abrisse lá. Capítulo 8, versículo 11. Uma grande sessão, 8 capítulos. Capítulo 8, versículo 11. Mantenha aí essas duas folhas abertas. Qual é a ênfase nessa primeira sessão? A ênfase é que o verbo é a luz. Ou a vida, perdão. Vida é a primeira ênfase. Vida. Olha aqui algo interessante. Versículo 4 do capítulo 1. Localize aí, por favor. João 1, 4. A vida estava nele. Nesse verbo, o verbo de Deus, o verbo da vida, como João o chama na sua epístola, lembra? Ele é o verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, apalpamos, contemplamos, lembra? Em 1 João. Então a vida nele, presta atenção, vida nele, porque só há vida nele. Sim. Em princípio, sim. Mas agora, por favor, olha como essa primeira sessão fecha, com essa ênfase na vida. Olha o capítulo 7, versos 37 e 38. Estamos aqui fechando a primeira sessão, né? Que termina no capítulo 8, verso 11. Vá registrando aí para você não se perder. Então, no final dessa primeira sessão, que tem como ênfase vida, ela começa com vida nele, como nós já vimos, a vida estava nele, mas olha como a sessão termina. João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede,
venha a mim e beba. Agora, atenção. Quem crer em mim. Em princípio, ou a princípio, vida só nele. A vida estava nele. Agora, quem crer em mim, e crer significa o que mesmo? Unir-se a. Vida de união com Cristo, não se esqueça disso também. É o tema do Evangelho de João, na verdade o tema dos 5 escritos de João. Vida de união com Cristo. Para João isso é vida, porque só nele há vida. Então se nós cremos nele, então nós temos vida. E é o que ele vai dizer aqui, olha lá. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva ou de água da vida. Então agora nós não temos só vida nele. Agora temos vida naqueles que crerem nele. E essa não foi uma maravilhosa realidade para todos nós? Nós estávamos mortos. Mas ele nos deu vida. Então vida nele. Primeiro, e vida nos que creem nele. Porque do seu interior, dos que creem, fluirão rios de água da vida. Segunda sessão. Rapidamente. Capítulo 8, verso 12, ela inicia. Certo? 8, 12. A ênfase agora é luz. ênfase na primeira sessão, vida. Na segunda sessão, luz. Olha lá. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou. É um dos 7 eu sou que já foram compartilhados nesse evangelho. São 7. Certo? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, olha que lindo. Terá a luz. Quem me segue terá a luz da vida. Porque a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Agora, olha como a sessão termina. Essa luz, então, nos que são dele e nos que creem nele. Capítulo 12, verso 50, essa sessão conclui. Então ela vai de 8:12, para você marcar aí, 8:12 a 12:50. Certo? 8:12 a 12:50. A ênfase é luz. Tudo nessa sessão vai falar sobre luz. Aí o Senhor cura um cego. Em João 9, por exemplo, um cego de nascença. E em seguida ele diz, eu sou a luz. Né? Porque os sinais no Evangelho de João são expressão do que o Senhor é em si mesmo. Muito mais do que cura, muito mais do que milagre, seja lá o que for. É uma expressão do que Ele é. Então ele cura o cego, ele diz que é a luz, primeiro, capítulo 8, e no capítulo 9 nós temos a cura do cego, de nascença. Certo? Então, concluindo essa sessão aí, já estamos terminando, olha o capítulo 12, verso 35. 12, 35. Respondendo Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz. Está vendo que a ênfase é sempre na luz? Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Agora essa nota, enquanto tendes a luz, crede na luz, creiam na luz, para que vos torneis filhos da luz. Então a sessão começa como? Eu sou a luz, luz nele. E a sessão termina como? Luz naqueles que creem nele. Graças ao Senhor, isso também é verdade sobre nós. Nós não víamos nada sobre nada. Nós só víamos o que estava um palmo na frente do olho. Escolhíamos o nosso caminho, fazíamos nossa avaliação, usávamos o melhor bom senso, como nos gloriamos tanto de ter bom senso, todos os homens se gloriam tanto disso, né? Mas fazem escolhas que não refletem nada de bom senso. Né? Então, luz nos que creem, não só nele. E finalmente, então, para terminar, capítulo 13, verso 1, começa a última e maior sessão, que vai até o final do livro, de 13 a 21. E qual é a ênfase? Amor. Por todos os lados, nessa sessão, nós vamos ver a ênfase no amor. Como começa? João 13:1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado, ele amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amor nele, ele é amor. Né? Agora, como que termina essa sessão? Olhe lá no capítulo 21. E aqui vamos encerrar então.
capítulo 21, verso 15. Agora, esse amor, irmãos, ele foi transmitido, ele foi forjado, podemos assim dizer, no coração de um discípulo dele. Assim como nós também somos discípulos dele. Assim como nós também cremos nele. Agora nós vamos ver o amor não apenas nele, esse amor até o fim, esse amor com o qual ele amou os seus. Mas vamos ver esse amor em Pedro, em um discípulo. Pedro dizendo para o Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Pedro tendo aprendido a confiar não no amor dele pelo Senhor, mas no amor do Senhor por ele. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, não é? E ele levou Pedro a conhecer esse amor do Senhor por ele e a confiar nesse amor. Então agora Pedro podia dizer, tu sabes que eu te amo. Então, irmãos, claro que isso não é por acaso. Cada sessão começa e termina da mesma maneira, não é? Vida nele, vida nos que creem nele. Luz nele, luz nos que creem nele. Filhos da luz. Amor nele, amor nos que creem nele. Porque, em resumo, tudo que o Espírito Santo está fazendo em nós se resume nessas 3 palavras. Não é? E começando por vida, não é? Estáveis mortos, ele vos deu vida. Mas nos dando vida, luz. Para que conheçamos mais de quem Deus é, mais de quem Cristo é, mais do que nós somos, mais do que o mundo é, mais do que a igreja é, mais de tudo. Luz. C.S. Lewis, um autor conhecido e lido por tantos aqui, ele tem alguns escritos interessantes. E ele era um ateu convicto, um intelectual, ateu, e ele foi encontrado pelo Senhor. Então, aprendendo a viver a vida da fé, certa vez ele disse assim, olha, tinha uma mente também bem filosófica, mas olha que bonito que ele diz. Eu vejo as coisas como as vejo, não porque eu vejo o sol. Mesmo que o sol esteja oculto aí pelas nuvens, eu não estou vendo o sol num dia nublado. Mas porque o sol é, mesmo que eu não o veja, porque o sol é, eu vejo tudo mais. Mesmo que eu não o veja, eu vejo tudo mais. Essa é a vida da fé. Nós ainda não vemos nosso Senhor face a face. Mas por causa dele, nós vemos tudo o mais. Vemos o que a igreja é, vemos o que o mundo é, vemos o que a verdadeira vida é. Não é maravilhoso? Então, luz nele, luz em nós. E finalmente, irmãos, a consumação qual que é? Amor. Nisso conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então ele nos deu vida, ele nos deu luz, para que nós conheçamos em plenitude o seu amor e o que é amarmos uns aos outros. Então, em geral, esse é o tema desse evangelho. Que o Senhor nos ajude agora, passo a passo, irmos reiniciando e estudando esse capítulo 1 tão lindo. O Senhor continue nos alimentando, irmãos e irmãs, abrindo nossos olhos, nos fazendo contemplar o nosso Senhor. Ele nos buscou lá, da insanidade, das trevas, do vazio, do sem propósito. Nos deu vida, luz e tem enchido os nossos corações com esse seu amor. Graças ao Senhor por isso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tão misericordiosamente, tão profundamente nos buscou, achou-nos, buscou-nos, amou-nos, salvou-nos. Glória ao nome Teu. Pedimos ao Senhor que siga conosco, nos dando unção, graça, luz, vida, para que possamos realmente meditar nessas semanas, nesse evangelho tão precioso. Mostra-nos, Senhor, muito, muito além daquilo que julgamos conhecer nesse evangelho. Nós te pedimos, agradecidos e confiados nos Teus interesses. Amém.